Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Eu sou a Nirene, sou engenheira de alimentos, com mestrado e doutorado na área. Por 4 anos trabalhei na indústria e por quase 4 fui docente universitária. Agora eu uso as redes sociais para continuar trocando informações. Vamos lá? O tema que eu escolhi para a aula de hoje coloca em pauta o bem-estar animal. São os abates religiosos, o abate kosher ou kasher, que é judaico, e o abate halal, que é muçulmano. Ambos apresentam em comum a falta da insensibilização prévia à sangria, o que vai contra as normas de abate humanitário, que foi definido oficialmente pela primeira vez no Brasil através da Instrução Normativa número 3 de 2000, que diz que trata-se do conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantem o bem-estar dos animais, desde a recepção nos frigoríficos até a operação de sangria, que é quando os animais são considerados efetivamente mortos. Depois da publicação dessa instrução normativa, diversas outras regulamentações foram publicadas para tratar do assunto. Se vocês tiverem curiosidade de procurar, são o Ofício Circular número 176 de 2005, Normativa 56 de 2008, os Ofícios Circulares 550 e 562 de 2011 e a Instrução Normativa número 46 de 2011. No ano de 2018, o MAPA publicou a portaria número 62, que abria consulta pública para aprovar regulamento técnico de manejo pré-abate e abate humanitário. Até então, nenhuma nova instrução normativa foi publicada. Então, eu acredito que ainda estão avaliando as sugestões que foram enviadas. Quando falamos de bem-estar animal, que são tratadas em todas essas regulamentações, a base está nas 5 liberdades dos animais, que incluem que eles estejam livres de sede, fome e má nutrição. Por isso que os currais de recebimento e de espera dos frigoríficos devem ter água abundante para esses animais. E caso eles permaneçam na empresa por um período maior que aquele do tempo de jejum e dieta hídrica, 24 horas para bovinos, por exemplo, eles devem ser alimentados, deve quebrar esse tempo de jejum e de dieta. Livre de desconforto, nesse caso, é aconselhável que os currais apresentem sombreamento e tenham um espaçamento mínimo de 2,5 metros quadrados por animal, no caso de bovinos. Livre para expressar o comportamento normal, uma tática que os frigoríficos utilizam para manter esse comportamento normal é manter lotes que vieram dos pecuaristas, né? Não misturar lotes. Porque se existirem animais inteiros que não foram castrados, eles têm a tendência em brigar para conseguir uma nova dominância, né? Naquele novo grupo. E isso vai gerar estresse e possivelmente algumas injúrias físicas também. Livre de medo e de estresse, especialmente no manejo, no caminho aí entre os currais e o box de atordoamento. Deixei por último o livre de dor, injúria e doença, porque é justamente no ponto da dor que existe o questionamento sobre os abates religiosos, pois eles não têm a insensibilização que foi definida e que é aplicada para reduzir ou para eliminar a dor que acontece, né, durante o momento do abate, da sangria. No caso de bovinos, essa insensibilização normalmente acontece com o uso de pistola de dardo cativo, que leva à inconsciência em aproximadamente 2 milésimos de segundo. E os estudos mostram que a percepção de dor vai ser sentida em torno de 150 a 200 milésimos de segundo, ou seja, quando esse animal for sangrado, ele já está inconsciente, ele não vai ter essa percepção da dor. Para as aves, a insensibilização normalmente ocorre com passagem de corrente elétrica, e, né, hoje também chamada de eletronarcose, e a insensibilização, nesse caso, leva em média aí 15 milésimos de segundo. Estou dando foco aqui só para as aves e para os bovinos, lembrando que os judeus e os muçulmanos não consomem carne suína, e dentro das aves não consomem carne de aves de rapina, tá? Por isso,
o foco nessas duas metodologias de insensibilização. Mas, pelas normas de abate humanitário, né, isso é válido para todos os animais de açougue, todos os animais que vão ser abatidos. O que acontece, então, nesses abates religiosos? É chamado de jugulação cruenta, sem a insensibilização prévia, com um único só golpe, um único só corte, corta-se de uma vez a pele ou o couro, os músculos, a traqueia, o esôfago, as veias jugulares e as carótidas, para realizar a sangria. Essa faca que é mostrada aqui é a Shalaf, que é uma faca típica do abate kosher. O tamanho dela vai variar de acordo com o tamanho do animal e ela deve ser extremamente afiada, não pode apresentar nenhum dentinho, senão isso pode também atrapalhar a eficiência desse corte, que quanto mais preciso for, menor o sofrimento do animal. E percebam também como a pessoa que vai ser responsável por essa etapa, por esse processo, precisa ser bem treinada para realizar esse corte de uma única só vez. E esses abates religiosos foram avaliados pela pesquisadora maior expert que existe em bem-estar animal no mundo, a pesquisadora e professora Temple. E ela disse que os animais são estressados durante a retenção, sentem dor durante a incisão e latência até que sejam completamente insensibilizados. Nos trabalhos que foram levantados para o estudo dela, mostravam que os animais são estados vivos. Então, imaginem um bovino grande, pesado, ser colocado de cabeça para baixo, ainda vivo, ou estão virados de barriga para cima, com o intuito de facilitar a sangria, mas aí o animal tende a retornar à posição original e ele torce a cabeça, e há o uso exagerado de bastão elétrico durante o manejo, para ajudar na contenção. Tudo isso, além do estresse, pode gerar hematomas, pode gerar contusões, e vai fazer, né, de forma contraditória, vai fazer com que essa carne não atenda aos requisitos dos judeus e dos muçulmanos. Porque para eles aceitarem uma carcaça, ela não pode apresentar nenhum hematoma. Então, é meio contraditório, né? Aí eles acabam rejeitando essa carcaça que vai para o mercado interno, vai para a nossa alimentação, por exemplo. Não vai ser considerada uma carne kosher. E de forma a evitar todos esses transtornos durante o manejo pré-abate, a doutora Temple, ela indica que seja construído um corredor para conduzir esses animais até a operação da sangria, que não seja muito apertado para evitar a pressão torácica, mas também não seja muito grande, de forma a não permitir que esses animais fiquem se debatendo. Eles só vão enxergar o passo à frente à medida que descem dessa rampa aqui. Isso também torna os animais mais calmos. E saindo dessa rampa, praticamente logo já vão entrar na área de sangria, onde vão encaixar a cabeça em um dispositivo que eleva o queixo, expondo a área, né, e facilitando o golpe da pessoa responsável pela sangria. E também tem um dispositivo que tampa os olhos, impedindo que veja a movimentação externa, a aproximação dessa pessoa com a faca. Enfim, isso deixa os animais mais calmos, e animais mais calmos se tornam insensibilizados mais rapidamente. Outras pesquisas também mostraram que quanto mais rápido o golpe, mais rápida é a insensibilização. Para cabras e ovelhas, acontece entre 2 a 15 segundos e para bovinos entre 10 a 15 segundos. Golpe lento já chegou a levar a insensibilização do bovino até 1 minuto, permitindo que ele andasse sangrando por até 30 segundos. Então, mais uma vez, reforço aqui a necessidade de uma pessoa extremamente treinada para realizar essa operação. E, ao mesmo tempo, a Temple mostra como isso é cultural e deve ser respeitado. Com base nos livros religiosos, né, que eles levam como base aí para a vida, como o Alcorão, eles acreditam que o animal precisa ser sangrado ainda vivo, porque assim o espírito vai sair do corpo junto com o sangue.
E na insensibilização por dar educativo, por exemplo, esse espírito e tudo que o animal carrega ficaria preso dentro do corpo quando ele morre. E, na verdade, não é assim que a gente enxerga, né? A insensibilização não tem como objetivo abater o animal. Tanto que, passados alguns minutos, ele pode recobrar a consciência e voltar a andar, inclusive, né? Tem um tempo mínimo aí entre insensibilização e sangria. Para nós, o animal realmente morre quando é sangrado. Mas para eles não, e isso é cultural e deve ser respeitado. No entanto, desde que essas técnicas que já foram estudadas e comprovadas por reduzirem o estresse do animal e por reduzirem a sensação de dor, sejam aplicadas. A gente deve pensar que as pessoas responsáveis por avaliarem as etapas dos abates religiosos e a qualidade da carne acompanham todo o abate. Mas o fiscal e os agentes do CIF também, porque tem que cumprir a legislação sanitária brasileira. Então, se tiver uma carne com cisticercose ou com qualquer outra doença, ela vai ser destinada ou descartada de acordo com as legislações brasileiras. Então, que os nossos profissionais comecem também a fiscalizar o bem-estar animal, a fiscalizar a aplicação das normas de abate humanitário. Por mais que nem todas elas possam ser cumpridas, mas que essas técnicas que já foram estudadas aí para reduzir possam ser aplicadas, que os nossos frigoríficos possam se ajustar a essas necessidades. Especialmente porque 5 países da Europa já proibiram o abate animal sem sensibilização, que são a Suécia, a Bélgica, a Noruega, a Islândia e a Suíça. Parece que existe toda uma questão política por trás disso, que não vem ao caso, mas o fato é que isso abre ainda mais o mercado internacional para um produto brasileiro. Então, quanto mais a gente adequar as nossas plantas, o nosso conhecimento para evitar o sofrimento desses animais, melhor. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem interesse em acompanhar as próximas aulas, se inscrevam aqui no canal para receberem a notificação. Me acompanhem também no Instagram, estou sempre produzindo bastante conteúdo por lá. E deixem o feedback nos comentários, com suas opiniões, dúvidas. Isso é muito importante para guiar os meus próximos vídeos. Até a próxima!